tô entendendo. Não vou dar o braço inteiro a torcer, mas dá só uma viradinha. Começa a pregação. Quem que começa a pregar no dia que a gente foi? Pastor André Fernandes. Chega o pastor André Fernandes, recém-chegado. Isso que eu ia perguntar. Ele já estava na igreja? Como que... Recém-chegado. Ele tinha chegado, tinha 6 meses, entre 6 meses e 1 ano. Entendi. Eles tinham acabado de mudar pro Templo 2. Uhum. Acabado. Auditório 2. E aí a gente entra O pessoal sempre chama de auditório, eu também sempre chamo de templo. Templo 1, templo 2. templo, aí como é que fala? Eu chamo de altar, aí é Aí agora você pegou. eu chamo de altar, aí não é altar, é palco, é estrutura, Sim. enfim. E o quartinho de oração agora é backstage, né? E aí, cara, a gente entra lá e ele começa a pregar. Eu falo, esse cara aí pregando. Vem aí carioca, loiro, do Cara, olho eu vou falar com claro. você. Paulista, paranaense, o mineiro. Ele vê o carioca. Desculpa o pessoal que é carioca, mas a gente já Nós fica amamos com o pé. vocês, mas... A gente ama vocês, mas a gente já fica assim. vamos ver. Eu tenho vencido isso, que Deus tem me batido bastante, tem me apresentado umas pessoas carioca que tem me surpreendido. Assim, nossa, elas são bem melhores que eu, tá terrível. Mas voltando, desculpa. Mas eu olhei ele assim, eu falei assim, meu, olha isso, cara. Ele tá vestindo a jaqueta da Balmain. E eu trabalho com o mercado financeiro, eu conheço pessoas de alto poder aquisitivo. Eu falei, meu, essa jaqueta é cara, pastor usando jaqueta cara. Aí vindo pregar com esse chiado. Era Deus já querendo trabalhar religiosidade também, né? Total, total. E ele de jaqueta, tênis, calça jeans. Falei, aí, mano, não tem nem postura de pastor, olha isso, cara. E ele vem com uma palavra, cara, sobre ser resposta. Não. E eu olhando e falando assim, não, a iluminação poderia estar mais assim, porque aqui poderia estar mais assado. Muitos anos de igreja, né? Caminhada de mais de 3 décadas de igreja. E eu falei, agora o pessoal já começa a ter uma noção de mais ou menos qual é a minha idade. Mas olhando e falando assim, Deus não te chamou para poder criticar. Deus te chamou para ser resposta. Não. Na primeira já foi Na primeira, de cara. Paulada, assim. Sapecada. Falou assim, se você tá vendo e acha que poderia ser melhor, é porque você deveria estar nesse lugar fazendo melhor, para que não tivesse ninguém como você criticando. Uau. E eu olhei aquilo ali, eu falei, Não. rapaz, o carioca veio como pegado. Carioca veio nas vestimentas, mas ele veio Quente, pegado. E de cara ele já quebrou a objeção primordial de saber quem é que estava liderando o ministério. Uhum. E aí eu olhei assim, eu falei, cara, tem algo diferente nesse cara. Tem uma visão diferente. Deus sempre me deu um discernimento, e eu fui aprender isso depois, um discernimento de espírito muito forte. Eu sou um cara que eu costumo dizer que eu não tenho muitas habilidades. Eu tenho quase nenhuma. Mas uma habilidade que eu sei que Deus me entregou foi de discernir pessoas, discernir o espírito que está sobre as pessoas. E eu falei assim, nossa, tem unção. Ele tem uma unção, né? E aí, falei, caramba, e todo o argumento, toda a estrutura da mensagem foi me quebrando, foi trazendo. E diferente do que o ministério dele que ele tem um ministério evangelista. Uhum. E eu falo para você que fica criticando aí pastor que está pregando, trazendo aspectos bons do evangelho, se a gente não tiver os evangelistas, muitas pessoas não se convertem. Então é importante entender qual que é a unção ministerial que está sobre a pessoa, tá? Falar, a pregação é para poder apresentar um Cristo que cura, um Cristo que salva, mas não está apresentando um Cristo que exorta. Talvez um ministério que Deus te entregou, e aqui entrando no que Deus trouxe para a gente, talvez o ministério que Deus entregou para quem está nos ouvindo é o ministério do ensino, um ministério profético. Você que precisa se levantar e ser a resposta para essa geração, ao invés de criticar e não querer trabalhar com ela. Então, Exatamente. esse ambiente precisa ser muito bem discernido. É algo que eu sempre falo, né? A gente conversa. Toda vez que você está criticando líderes, pessoas que estão cumprindo aquilo que Deus chamou elas para cumprir e falando, falta
ele ser mais assim, falta ele ser mais assado, é porque você está terceirizando o encargo que Deus deu para você. E você espera que ele cumpra aquilo que Deus deu para você cumprir. Então, assim, toda vez que você for questionar, você for criticar e tudo mais, entenda. Na verdade, você está sendo um covarde, está fugindo daquilo que Deus te chamou. Poderoso. Amém? Meu Vamos voltar. Deus. E a palavra ela tem que ser forte assim mesmo. O nosso ministério, né? É esse ministério que traz exortação, que traz o ensino, que traz Sim. a diferença entre o que é correto e o que não é, traz os aspectos de lapidação do evangelho. Só que tem pessoas como o pastor André, que são pessoas que são necessárias. Sim. Porque às vezes a pessoa tá num buraco tão grande que eu chegar para ela e falar sobre a tricotomia da alma, a tricotomia do ser, não vai ajudar. Falar com ela que ela tem um corpo, alma e espírito e explicar para ela os pressupostos da fé não vai ser o que ela precisa nesse momento. Precisa de alguém como ele, com um olhar de amor, com um olhar de cuidado para poder trazer aquela pessoa de volta. E uma vez que ela esteja de volta, aí sim a gente tem. E até uma coisa para as pessoas: às vezes a pessoa só vai no culto no domingo. A igreja ela é um todo. Você tem um culto de domingo que vai ser um culto evangelístico. Você tem na terça um culto que vai ser profético, que vai trazer alinhamento. Você tem na quarta o culto, aqui na Lagoinha tem o culto ouça, que é um culto de exortação, alinhamento, profético. Profético, né? O culto ouça ele traz bastante vários aspectos. Tem o culto fé, que é um culto de ensinamento. Sim. É um culto que os pastores que ministram geralmente estão trazendo esse dom de mestre à tona, estão ensinando. Sim. Todos eles ensinam, né? Sim. Mas cada um numa vertente É. mais E, específica. e é algo assim que eu acredito que seria até interessante a gente voltar e fazer um episódio só sobre isso. Só Perfeito. sobre os 5 ministérios, só sobre discernir o que cada um carrega, sabe? Porque realmente, se você não consegue honrar aquilo que a unção que aquela pessoa carrega, naturalmente, por princípio, você não pode desfrutar do serviço daquela unção. Exato. Então, quando você não entende isso, você é o cara que julga demais tudo quanto que é ministério, mas flui pouco e desfruta menos ainda. Então, assim, daquela unção, daquilo que Deus está derramando naquele lugar. E aí, fica pulando de galho em galho, né? Muitas vezes.